Olá para você, amigo que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta, o nosso programa de debates. Hoje nós vamos debater sobre a batalha judicial entre os peroeiros e a administração municipal. O imbróglio vem desde 2009, quando a prefeitura anunciou que o sistema de transporte público da cidade seria reestruturado com a construção de terminais de integração e a implantação do bilhete único. A partir de então, diversas leis e liminares, ora permitiam que os peroeiros operassem na cidade, ora proibiam a circulação das vans. Agora nós vamos tentar entender melhor um pouco essa situação e ouvir aqui o posicionamento dos nossos convidados. Hoje eu recebo aqui Marcelo Seminaldo, vereador do PT. Olá, vereador, obrigado por participar aqui do Câmara em Pauta. Bom, é um prazer estar aqui com todos vocês, estar dialogando com as pessoas da nossa cidade, estar procurando esclarecer um pouco sobre esse problema que já vem durando algum tempo na nossa cidade, que é a situação do transporte alternativo, que eu espero que tenha solução muito em breve. Com certeza. E é bom lembrar que você também pode fazer o programa com a gente. Mande suas sugestões de temas aqui para os nossos debates para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br e mande aqui suas sugestões, suas ideias, suas críticas e seus elogios. Participe, porque o programa é feito para você. É tanto feito para você que nós fomos às ruas ouvir a população para saber a opinião das pessoas a respeito desse tema. Você confere agora o vídeo. Que a gente fica quase uma hora esperando o ônibus. E eu acho assim que os pirueiros tá certo eles voltar, porque eles são rápidos e a gente não fica tanto tempo no ponto de ônibus, né? O que deveria fazer é colocar mais ônibus na linha. Estou aqui, desde a hora que eu estou aqui, vê se já passou um ônibus que eu quero ir embora. Ainda tenho que pegar dois, né? Porque a pirueiro tem essa vantagem, você pega aqui e vai direto. Eu acho que eles deveriam investir em micro-ônibus. Já que vai colocar só ônibus, eles trabalham nos micro-ônibus. A gente saiu no horário atrasado devido aos ônibus e eles chegavam em tempo por causa desse transtorno, que eles cortavam caminho e faziam várias questões para a melhoria dos trabalhadores. Sou a favor da volta das lotações. Pelo menos diminui o tempo de espera nos pontos, diminui o fluxo de passageiros nos pontos e os caras estão trabalhando, né, meu? Mas a única coisa que eu queria é que aumentasse a fiscalização em cima dos caras. A cidade não tem um metrô, as ruas são horríveis, entendeu? O transporte público é um caos, é um lixo. Eu sou totalmente a favor das lotações porque elas diminuem o tempo de viagem. Eles têm que continuar com o protesto, têm que continuar parando o trânsito até voltar, porque senão o ônibus vai continuar cheio desse jeito aí, ó. Pirueiros estão certos. Eles estão certos de não sair da linha porque eles são pai de família e precisam trabalhar. E quem vai dar o pão para os filhos dele? É bom lembrar que esse vídeo que você acabou de assistir daí foi exibido também no Jornal da Câmara do dia 25 de fevereiro, no quadro Fala Guarulhos. O Jornal da Câmara vai ao ar toda segunda-feira, inédito, a partir das 15 para as 2 da tarde. Vereador, sendo meio maniqueísta, e o senhor pode acompanhar também a opinião da população aqui, para a gente abrir o debate, as vans seriam um bem ou um mal para a cidade de Guarulhos? Na verdade, as vans, elas deveriam complementar o sistema de transporte da maneira como ele foi pensado, né? Lá atrás, quando elas surgiram primeiro para fazer a interligação da cidade de Guarulhos com as cidades vizinhas e aí depois, no decorrer do tempo, foram se apropriando cada vez mais dos espaços dentro da nossa cidade, muito em razão também da deficiência do transporte coletivo, né? E hoje elas fazem parte do cotidiano do guarulhense. Nos moldes que está hoje, né, o transporte coletivo na nossa cidade, com as lotações do jeito que elas estão, elas falseiam o sistema de transporte, né, o que acaba sendo um mal para quem gerencia o transporte na nossa cidade. Então, nos moldes que estão, com certeza não fazem bem para o nosso transporte. Mas por que a população é tão a favor, então, como a gente viu aí no vídeo? A população apoia as vans por vários motivos, a gente vai tentar explicar alguns nesse bloco. Por que você acha que a população é a favor? Na verdade, a população ela apoia porque ela quer chegar rápido na casa dela, né? Então, para a população, se tiver ônibus em quantidade satisfatória que possa pegar o trabalhador, pegar o estudante, pegar a dona de casa, pegar o aposentado, fazer o deslocamento dele com qualidade num tempo bom, é isso que a população quer, né? E como as vans carregam consigo esse negócio de fazer um transporte que em tese é mais rápido, mas em contrapartida ele é mais rápido, mas ele não é seguro. Existem muitas reclamações de falta de educação mesmo dos condutores, com relação aos próprios passageiros, com relação às leis de trânsito, né? Aliás, muito em razão dos problemas de desrespeito às leis de trânsito, foi que essas pessoas que hoje trabalham no sistema de lotação com liminares, que trabalhavam no sistema de lotação com liminares, não puderam participar do processo licitatório porque carregavam pontos na sua carteira que inviabilizavam
a poder participar. Então, esse é um dos principais problemas que tem, justamente é esse. Quer dizer, esses seriam os pontos negativos. Há algum ponto positivo dos perueiros? Olha, se for feito de maneira complementar ao transporte coletivo, como hoje é feito com os micros, né, aí sim, porque os micros têm que cumprir horário, né, os micros eles não transportam passageiros somente a hora que eles querem, né, garantem as gratuidades, porque, por exemplo, as pessoas que defendem hoje as lotações do jeito que elas estão, não estão pensando nos idosos, porque todo mundo sabe que lotação desses que transportam com liminar não aceitam os idosos no seu veículo, não tem adequação para os portadores de deficiência física. Então, se for trabalhar junto com os micreiros, aí sim vale a pena, porque existe toda uma regulamentação, eles têm horário, tudo certinho para poder trafegar. Do jeito que está hoje, como eu disse, os lotações eles falseiam o sistema, né? E o que é isso? Falsear o sistema. A Secretaria de Transporte, quando ela pensa uma linha para fazer o transporte das pessoas, ela pensa baseado na origem das pessoas e o destino para onde elas vão. E é baseado na quantidade de pessoas que também são transportadas. À medida que uma lotação ela transporta as pessoas somente nos horários que lhe interessam, por exemplo, de manhã, no período da tarde, ali próximo do almoço e no final do expediente, fica sempre vários clarões nesse transporte que a administração, que o transporte não consegue identificar, porque você não sabe quantas pessoas estão sendo transportadas justamente pela lotação que falseia o sistema. O senhor acha que o sistema de transporte público de Guarulhos hoje é suficiente para os moradores que precisam chegar até suas casas ou até o trabalho? Não, né? Não acho que é suficiente, mas aí a questão do transporte em Guarulhos a gente vai dialogar, que é o debate que também a gente deveria estar fazendo, é o transporte de uma forma um pouco mais ampla, né? Porque as lotações, como eu disse, elas devem complementar o nosso sistema de transporte. O debate que a gente tem que fazer na cidade de Guarulhos é porque, por mais de 16 anos do governo do PSDB no estado de São Paulo, o metrô sequer está próximo da cidade de Guarulhos. Muitas pessoas fazem deslocamento entre Guarulhos e São Paulo, né? E hoje tem que ficar se deslocando em ônibus intermunicipais extremamente inadequados, em ônibus onde as pessoas vão apertadas, e o metrô, que deveria chegar até a cidade de Guarulhos, não chegou em razão das pessoas que agora se colocam como defensores do lotação, mas não explicam porque que o metrô não chega na cidade de Guarulhos. Mas a ideia do governo é absorver essas vans, essas lotações ainda para a cidade? Então, tive uma conversa com o secretário de Transporte e a ideia é ver aqueles que puderem ser aproveitados dentro de algum segmento da administração. A ideia é tentar aproveitar, às vezes, para você poder fazer o transporte de pessoas que estão com problema de saúde, você pode mandar para a Secretaria da Saúde. Às vezes, para poder fazer transporte de pessoas com deficiência física também, então, ou os escolares. A ideia é tentar absorver aqueles que quiserem ser absorvidos pelo sistema, mas aí com regras, tudo certinho, porque o que não dá para ser é a bagunça que é hoje. Por que essa licitação não deu certo? Essas licitações anteriores não deram certo? Infelizmente, a gente vive hoje no Brasil um processo de judicialização da política, né? Então, as questões mais comezinhas, as questões mais simples, muitas vezes, vão parar no Poder Judiciário e aí você tem promotores, tem juízes que gostam de legislar, né? E aí esse é um problema que a gente tem na nossa cidade também e que, infelizmente, acaba atrapalhando muito o sistema de transporte. Eu, de verdade, não tive conhecimento das razões que fizeram com que os micreiros agora deixassem de trabalhar. Não li o processo, mas o anterior de 2009 foi sanado, tanto que, desde então, os micreiros já vêm trabalhando dentro do sistema. Eu li em alguns jornais aqui da cidade que nessas licitações teriam participado empresas jurídicas, pessoas jurídicas, e seria só para pessoas físicas. É isso? Procede? O senhor tem conhecimento? Pois é, eu também me chegou essa informação. O que tem que verificar é se no edital havia previsão de pessoas jurídicas participarem, né? Então, se não existia a possibilidade de pessoa jurídica participar, ainda que de forma individual, porque a pessoa muitas vezes ela representa a pessoa jurídica ela mesma. Não existe o microempresário individual, então talvez seja isso. Então, como eu não vi, né, o despacho que determinou a suspensão dos micreiros, eu prefiro não manifestar. Perfeito. A prefeitura pretende aumentar o número de carros e linhas de ônibus, o senhor sabe? Pretende sim, tanto que quando o secretário de Transporte veio
até esta casa, veio na Câmara Municipal, foi na semana passada, terça-feira, e ele dizia que já tinha um plano emergencial para estar cobrindo essa ausência de vans com a quantidade de ônibus necessários, porque o transporte coletivo tem que ser feito com ônibus, tem que ser feito com a pessoa sentada, com qualidade, essa é a ideia. A van, ela quebra um galho, né, mas não resolve o problema e, como eu disse, falseia o sistema, expõe as pessoas a risco. Há relatos nossos que chegam para nós de condutores dessas vans que transportam as pessoas ouvindo funk, né? Então, ainda que há pessoas que gostam desse gênero musical, a gente deve respeitar todas as pessoas. Então, tem muita gente que não gosta. Então, tem uma série de problemas que acontecem que eu acho que com fiscalização também resolve. Qual seria a relação da implantação do bilhete único com os peroeiros? Existe alguma? Foi porque precisou profissionalizar e por isso os peroeiros acabaram não sendo muito bem vistos atualmente? Não? Na verdade, quando você implanta o sistema de bilhete único, você muda a concepção total do transporte na cidade. As pessoas que passaram a operar com os micros, né, que já foram condutores de lotações lá atrás, eles recebiam até a implantação do bilhete único por passageiro transportado, né? Então, por isso que todos vocês estão nos assistindo agora, você mesmo também sabe, era uma guerra, né, de uma van entrando na frente da outra, alta velocidade, corta todo mundo e tal. Por quê? Porque quanto mais passageiro você transportar, mais rápido você transportar, mais lucro você tem. Então, à medida que você muda essa lógica, né, e o condutor passa a receber pelo trajeto que ele faz, né, então isso acaba essa loucura toda, você garante os horários que eles têm que trabalhar. Então, esse é o principal problema da disputa, porque os atuais lotações que ficaram operando no sistema, ficaram porque o lucro deles é muito maior, né? Então, tiveram a possibilidade de participar da licitação. Muitos, inclusive, né, participaram da licitação, venceram o processo licitatório e, depois de ter vencido o processo licitatório, conseguiram eliminar, abandonaram aquilo que tinham ganhado para poder ir para eliminar, porque era mais rentável. E agora, felizmente, o Tribunal de Justiça cassou as liminares e a gente vai poder organizar melhor o transporte na cidade. Perfeito. A gente vai fazer uma pequena pausa, vamos chamar aqui o nosso intervalo, vamos dar uma paradinha no Câmara em Pauta, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você, mais debate, mais polêmica aqui sobre os peroeiros. A gente volta já. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Muito bem, Câmara em Pauta está de volta com o seu segundo bloco, hoje falando sobre os peroeiros. Lembre-se, participe com a gente, mande o seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Ainda nesse segundo bloco, falando com o vereador Marcelo Seminaldo, do PT. Vereador, no bloco anterior você disse da rentabilidade, né, dos peroeiros, que eles não quiseram aderir à licitação porque é melhor para eles ter um negócio próprio. Mas a partir do momento que alguém adere à licitação e vira micreiro, ele não passa mais a ser dono do próprio negócio, é isso? Na verdade, ele é obrigado a trabalhar em cooperativas, né? Obrigado a trabalhar respeitando as regras dos sistemas de transporte, né? Então, cai um pouco o rendimento do trabalhador, mas, em contrapartida, a gente garante um sistema de transporte mais adequado para a nossa cidade. Então, a gente, enquanto gestor público, vereador, enfim, secretário, a gente não tem que ficar preocupado em estar resolvendo problemas pontuais de um ou de outro trabalhador, né? O que a gente tem que pensar é no bem comum. Então, para a população de Guarulhos, após
A conclusão do processo do bilhete único, que não foi concluído ainda, vai ser concluído à medida que os terminais continuarem sendo construídos. A hora que você continuar tirando essas lotações que falseiam, volto a dizer, falseiam o sistema de transporte, aí sim a população vai poder ter um transporte de qualidade, como a gente já tem experiência de ter feito isso na cidade de São Paulo. Hoje o bilhete único lá é uma realidade, está consolidado, e o Guarulhos caminha para isso. Mas eu volto a insistir, ainda que não seja tema, né, do debate hoje, eu gostaria que vocês introduzissem principalmente para o vereador que vai ser entrevistado após a minha participação aqui, por que o PSDB, há mais de 16 anos no governo do estado de São Paulo, não traz o metrô para a nossa cidade? Porque falar em transporte, discutir lotação, é diminuir demais o debate. Só para você ter uma ideia, o metrô de São Paulo ele foi construído na mesma época do metrô da Cidade do México, na década de 70. Na Cidade do México, hoje, a gente já tem mais de 200 quilômetros de metrô, e em São Paulo a gente só tem 70, sendo que nos últimos anos, os 16 últimos anos, foram construídos 20 quilômetros de metrô, ou seja, o PSDB constrói 1,2 km de metrô por ano, né? É uma meta, é um negócio muito ruim para a nossa cidade, que inclusive a cada eleição, e agora vem mais uma próxima, o governador promete que vai trazer o metrô para a nossa cidade. Na última eleição falou que ia deixar na porta de Guarulhos, que eu não sei onde é isso, né? Então, o sistema de transporte tem que ser discutido como um todo. A lotação é um pequeno dentro de uma coisa tão ampla como é o transporte. O senhor acredita que se o metrô já tivesse chegado a Guarulhos, a reclamação da população com relação ao transporte seria menor? Com certeza, né? O metrô é um veículo de transporte de massas, né? Então, você pega a cidade de São Paulo hoje, se o metrô parasse de funcionar, como é que seria o transporte de todo mundo só por ônibus ou por lotações, né? Então, o metrô, todas as cidades, nas maiores cidades do mundo, né, o metrô é o principal veículo de transporte. Então, acho que a gente reduzir demais o debate para uma cidade com mais de 1 milhão e quase 1.300.000 pessoas moram aqui, ficar discutindo se lotação que deveria transportar 15 pessoas, mas transporta às vezes 30, 40, uma pessoa amontoada em cima da outra, se isso é bom para a nossa cidade ou não. Realmente é diminuir muito a questão do transporte na nossa cidade e falar de lotação. Eu quero falar de metrô, isso é importante. O senhor acredita que quantas estações do metrô serviriam para a cidade de Guarulhos? Olha, se o governador do estado de São Paulo trouxesse para a nossa cidade um metrô que viesse rasgando a nossa cidade de ponta a ponta, ele poderia fazer isso. Umas 3 estações daria conta de resolver o nosso problema, né? Pelo menos 3. Então, se chegasse uma, já estava bom demais. Mas se construísse umas 3 estações na nossa cidade, deveria atender minimamente a nossa cidade. Aliás, vale só uma curiosidade. O metrô chama metrô, que é a abreviação de metropolitano, porque ele deveria atender a região metropolitana da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, das regiões aqui. Só que o metrô, até hoje, graças ao PSDB, nunca saiu da cidade de São Paulo. Deveria atender Guarulhos, deveria atender Mauá, Suzano, Poá, mas não atende. Então, fica só na cidade de São Paulo, e metropolitano é só no nome, porque a nossa cidade continua a ver navio. Voltando a falar um pouquinho do bilhete único, o senhor disse que faltam algumas medidas ainda para terminar de implantar o bilhete único aqui na cidade. Quais seriam? A principal delas, né, são as conclusões dos terminais de ônibus, né? Então, já foi entregue o terminal de ônibus lá dos Pimentas, já foi entregue o terminal de ônibus do São João, né? A área para a construção do terminal de ônibus da Vila Galvão já foi, inclusive, desapropriada, já está na prontinha para ser concluído também, para ser começada, na verdade, essa obra dos terminais de ônibus. Junto com isso, os corredores de ônibus, que eu sei que já estão aí para sair, deve sair agora nos próximos anos também. Então, o sistema de bilhete único ele funciona basicamente com terminais de ônibus e os corredores de ônibus aliado a uma passagem onde a pessoa possa se deslocar por um determinado período de tempo pagando um ônibus só. Isso, com certeza, você perguntar na rua, lá atrás, quando surgiu o bilhete único, muita gente se colocava ao contrário por conta da mudança que isso causa. Mas hoje o bilhete único é uma realidade na nossa cidade que não tem mais como voltar atrás. Talvez o que as pessoas tenham ficado mais bravas, né, com que as pessoas tenham ficado mais bravas à época, eu me recordo bem, por causa do deslocamento, bairro, da periferia para o bairro, do bairro para o centro, né? E aí fizeram os terminais para meio que concentrar, que a população chegasse ali. E para algumas o tempo aumentou muito, isso foi motivo de reclamação. O senhor acha que por isso algumas preferem as lotações, como o senhor viu no nosso vídeo? Pois é, né? Mas aquilo que eu disse, como as lotações falseiam o sistema, a gente não consegue muitas vezes ter os estudos corretos para você poder colocar os ônibus na quantidade necessária. À medida em que elas são retiradas, a gente tem um mapa real
do problema, esse tipo de coisa para de acontecer. Então, a ideia é que as pessoas se desloquem dos bairros para os terminais e dos terminais vão para o centro da cidade, porque do jeito que era antes, você imagina, é uma cidade do tamanho de Guarulhos, se todos os bairros da nossa cidade tiver um ônibus que passe pelo centro, como é que vai ser o trânsito na nossa cidade. Então, é uma questão de planejamento que precisa ser feita e aí, como eu disse, a gente não vai resolver o problema da nossa cidade de transporte com a questão dos pirueiros. Quero discutir mais. Mas, a partir de agora, essa situação está sendo monitorada, então, né? Com a população dos pontos, para saber quanta gente está precisando de transporte. Exatamente. A Secretaria tem trabalhado, do transporte, trabalhado incessantemente nesse sentido, para você poder fazer os estudos e agora saber quantas pessoas estão nos pontos todos os dias e para você poder fazer a pesquisa de origem e destino e colocar os ônibus necessários para poder fazer o transporte. Ônibus respeitando a gratuidade, respeitando a questão dos idosos, respeitando a questão do deficiente. Eu gostaria de que você, se eu pudesse sugerir, perguntasse para o vereador que vai ser entrevistado na sequência qual a posição dele, se ele acha justo que os lotações não transportem idosos, não transportem pessoas com deficiência física. Se ele é contra os idosos, se ele é contra as pessoas com deficiência física. No seu entender, quais seriam os pontos positivos e negativos dos ônibus? Porque dos lotações a gente já colocou aqui, né? Às vezes falta de segurança e como positivo a rapidez, a agilidade. E dos ônibus? Então, os ônibus, eles são conduzidos por motoristas, né? Pessoas que foram treinadas para fazer o transporte de passageiros. São pessoas que possuem habilitação condizente com o tipo de transporte que ele faz. Se você for pegar aí a habilitação da maioria das pessoas que estão transportando pessoas nas vans hoje, eu duvido que a maioria tem habilitação com categoria suficiente para transportar passageiros. Os ônibus respeitam os horários, né? Os ônibus, eles trafegam à noite em horário, por exemplo, que os pirueiros não querem, que aquele transporte 1, 2 pessoas, né? Então, você imagina, né, se a gente mudar a concepção do transporte para essa ideia das vans dos pirueiros. A gente vai ter um problema muito grande na nossa cidade, porque tem horários que ninguém quer trafegar. Então, os ônibus, eles servem para isso também. Geram emprego para o motorista e para o cobrador, pagam impostos, respeitam as gratuidades. Então, eu só vejo benefício nos ônibus, eu não vejo nenhum malefício. Eu gostaria que os ônibus fossem substituídos pelo metrô, mas isso, infelizmente, a nossa cidade é esquecida pelo governador. A quem está assistindo ao Câmara em Pauta de hoje e, de repente, é dono, proprietário de uma lotação, é pirueiro, não está podendo trafegar, o que você recomenda? Porque essa pessoa, às vezes, é pai de família, precisa também sustentar a sua casa. O que você recomenda para essa pessoa? Pois é, na verdade, assim, a gente lamenta, porque a gente sabe que são pais de família que não estão podendo trafegar agora, mas também a gente não pode permitir só pela questão de ser pai de família, porque existem várias atividades que também são proibidas, que se liberar, vários pais de família vão trabalhar também. Então, acho que devem agora se organizar em cooperativas, deve buscar a Secretaria de Transporte para, de repente, tentar ser absorvido com o transporte escolar e ficar atento às medidas do governo, né? E não ficar caindo no conto da carochinha, nem ficar sendo usado pela oposição, que, na verdade, como eu disse, em matéria de transporte, né, nota 0. Nossa cidade, ela passa pelo problema que passa, muito em razão do partido da oposição, que é o PSDB, não gostar de Guarulhos e não trazer o metrô para cá, que isso é um problema muito grave. O senhor acredita que nessa questão dos pirueiros existe uma solução que seja boa para todos? Bom, a solução boa para todos é que nas licitações onde os micros serão novamente abordados para a nossa cidade, que eles participem, né? Respeitando as regras do jogo e, se quiser trabalhar transportando pessoas, que seja assim, respeitando o horário, respeitando a gratuidade, respeitando o deficiente físico, né? Aí sim é uma boa medida. Caso contrário, realmente, transporte de passageiro tem que ter muita responsabilidade. Graças a Deus, nossa cidade ainda não passou por nenhum problema de grave acidente de trânsito. Poderia ter passado, que a gente sabe que, infelizmente, parte da categoria conduz as lotações sem o devido cuidado. Então, a gente vai estar evitando, inclusive, uma tragédia nesse sentido. Para a gente encerrar aqui sua participação, vereadora, eu queria saber dos micreiros um pouquinho mais. Quem é dono de micro-ônibus, ele tem o próprio ônibus, em concessão junto com a prefeitura? Como é que funciona isso? O micro é dele, né? E ele trabalha... Ele é responsável pela manutenção também? Também.
Também, da mesma forma como era na lotação. A diferença do micro para a lotação, principalmente, é que ele é obrigado a respeitar regras. Ele trabalha, e os que não respeitam regra, muitas vezes, também são penalizados. Chegou a informação para nós que tinha, na semana retrasada, micreiro trabalhando com 2 validadores, né? Então, em tese, para o sistema, tinha 2 micros trabalhando, sendo que era um só. Então, hora passava um validador, hora passava um outro validador. Então, a administração tem que ficar muito atenta com relação a isso, porque a fiscalização, seja com relação aos ônibus, com relação aos micreiros, com relação às lotações, é o que garante o sistema com maior lisura. E toda a despesa e receita são dos próprios donos de micro-ônibus? Sim. Perfeitamente. Queria suas considerações. Não, toda a receita não, né? Isso vai para as cooperativas e aí sim as despesas fazem parte deles, a receita não. Perfeito. Queria então suas considerações finais, vereador, aqui na participação do Câmara em Pauta, já agradecendo bastante por o senhor ter comparecido. Quero agradecer pelo convite, né? Agradecer também a presença do vereador, vai me suceder, parabenizar, que é um vereador muito atuante na nossa cidade também, conhece a questão do transporte, principalmente a questão das lotações. E dizer para a população de Guarulhos que lotação, gente, não resolve o problema do transporte, né? A gente sabe que eles são trabalhadores, que precisam também sustentar suas famílias, mas a gente tem que pensar o transporte da nossa cidade, pensando na grandeza da cidade de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade com 1.300.000 habitantes, uma cidade que possui a segunda economia do estado de São Paulo. Não pode o transporte coletivo daqui ser tratado como uma cidade pequenininha do interior. Aqui a gente tem que discutir, e você que está nos assistindo tem a opção, tem a possibilidade de fazer isso daqui a 2 anos, quando novamente vai ter eleição para governador, a questão do metrô na nossa cidade, que o transporte público de qualidade, de massas, é feito com o metrô, com o ônibus, né? A lotação deve funcionar de forma complementar ao sistema e não ser a principal do nosso sistema. Então, por isso, eu peço um pouco de paciência agora com essas mudanças que estão tendo. Com certeza, no final delas, você vai sentir que vai melhorar muito a questão do transporte. E estamos à disposição também, estamos aqui na Câmara, pode nos procurar. Qualquer dúvida, a gente está também aqui no Facebook, meu perfil lá é só jogar Marcelo Seminaldo. A gente está a fim de debater com todo mundo e poder construir uma cidade cada vez melhor para nós, respeitando a todos. Muito obrigado, vereador, por participar aqui do Câmara em Pauta. As questões que o senhor fez aqui, colocarei até como direito de resposta, para que possa debater com o vereador Romildo Santos, que virá agora no próximo bloco. Foi uma pena que não deu para colocar os dois juntos, mas foi uma questão de logística. Mas agradeço demais a sua participação. Então, a gente vai fazer uma pequena pausa, vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente recebe o vereador Romildo Santos, do PSDB, para dar continuidade ao debate com os perueiros. Até já. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Câmara em Pauta de volta e lembre-se, participe, faça o programa com a gente, mande suas ideias, suas sugestões, suas opiniões, suas críticas e seus elogios para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Tema de hoje, perueiros, polêmica aqui na cidade. Recebemos no primeiro bloco o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, e recebemos agora no segundo bloco o vereador Romildo Santos, do PSDB. Primeiramente, vereador, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Obrigado, Leandro, bom dia. Obrigado também ao Câmara em Pauta por esse convite. Legal. Vereador, a gente vai repetir algumas perguntas, obviamente, que fizemos ao vereador Marcelo no primeiro bloco e colocar alguns questionamentos que ele fez até para a gente poder gerar o debate propriamente dito. Na primeira pergunta que eu fiz a ele, foi até meio maniqueísta. Eu falei, o senhor considera as lotações um bem ou um mal para a cidade de Guarulhos? Eu considero um bem, né? Eu considero um bem não pelo atual momento, né? Mas sim porque eles criaram, né? Em 98, 99, o transporte de Guarulhos era um lixo, né?
Eu lembro das empresas que tinham aqui a Tupã, a Transcol, a Gato Preto. Eu mesmo, em 85, eu pegava o Gato Preto para ir para o Brás, né, na Praça 8, né? Então, não chegava no Bela Vista ali, já ninguém entrava mais, né? Então, o transporte público era horrível. E aí, depois, as Kombis começaram a fazer esse trabalho, esse buraco que tinha, e começaram a ter, começou a ter uma concorrência entre a empresa de ônibus e as Kombis, né, que eram a gasolina. Depois eles aumentaram para uma Topic, depois eles aumentaram para uma Sprinter, né, ou uma Ducato, né, e o que aconteceu? As empresas de ônibus começaram também a melhorar o transporte da cidade, começaram a melhorar os seus veículos, né? Então, com essa concorrência, quem ganhou? A população de Guarulhos, né? Na realidade, a Prefeitura de Guarulhos não fez nada para melhorar o transporte de Guarulhos. Quem melhorou o transporte de Guarulhos, na realidade, foi a concorrência. Na realidade, os pirueiros queriam dar uma melhor qualidade de transporte com o que eles poderiam comprar. E a empresa de ônibus, claro, sempre com vantagem, né? Que ela pode fazer financiamento pelo BNDES, uma coisa que até hoje o pirueiro não pode. Então, ela sempre conseguiu dar um transporte maior, mas não de tanta qualidade. Então, essa concorrência foi bom nesse sentido. Então, as vans hoje, principalmente em lugares mais periféricos, os ônibus não queriam entrar. As vans entravam e faziam o trabalho que os ônibus não faziam, né? Nós verificamos junto também a população aqui, algumas pessoas que disseram os pontos favoráveis das vans, que seriam agilidade na locomoção e as linhas direta bairro-centro. E algumas colocaram pontos contrários, como, por exemplo, o método inadequado de transporte, às vezes também vai muita gente acumulada, o que também acaba acontecendo com alguns ônibus, na verdade, insegurança, superlotação, manobras perigosas, às vezes burlando as leis de trânsito, mau atendimento ao público, às vezes truculência no modo de atender, restrição do modo de pagar, tem alguns períodos que você não pode pagar com o bilhete, você só pode pagar com dinheiro, e a não adesão ao bilhete único. Como é que o senhor vê essa questão dos pontos contra e a favor? São vários pontos, dá para a gente divergir, né? Na realidade, hoje, agora, depois que virou liminar, que você não pode pagar com cartão. Né? Porque antes, tanto o ônibus como a van, você pagava com cartão, né? E o sistema todo jogado na Guarupass. E tanto a empresa de ônibus que iria lá receber, como também os permissionários da lotação. Então, depois que caiu o sistema, que teve a licitação dos micreiros, aí entrou a liminar das vans. Eles só recebem em dinheiro, né? Porque eles não podem mais fazer a leitura. Então, o que acontece? Esse é um ponto. Outro ponto, quem fiscaliza é a STT, Secretaria de Trânsito e Transporte. Se eles estão fazendo um mau serviço, eles têm que punir quem faz o mau serviço, né? Na realidade, existem regras, né? Por exemplo, o vereador que me antecedeu aqui, ele disse que na realidade, os pirueiros não têm categoria D, uma categoria altura. É um absurdo o que ele falou. Ele está totalmente despreparado, né? Todo pirueiro, todo o profissional do volante tem que ter categoria D, e lá está dizendo exercer função remunerada, né? Isso sai pelo Detran. Ele tem que ter um curso de direção defensiva, ele tem que ir lá na secretaria, sendo liminar ou não, e ele tem que dar entrada em toda essa documentação para ser o preposto. Se ele tiver 3 multas da categoria C, ele já não pode mais trocar o preposto, né? O preposto tem um prazo, então ele precisa estudar melhor, às vezes, legislações municipais, porque ele realmente falou aqui uma coisa que não condiz. Daqui a pouco todo mundo está apavorado. Pensar que alguém com categoria B ou categoria A de moto está dirigindo van. É mentira, é absurdo. O vereador Marcelo Seminaldo também sugeriu que perguntássemos ao senhor que as vans não fazem o transporte de idosos e deficientes. E perguntou se o senhor, por acaso, era contra essas pessoas. De jeito nenhum. Se eu tiver um ponto de ônibus e ele não levar a minha mãe, né, na hora eu vou restringir, para ter certeza disso. Se ele levar mulher grávida, na hora eu também vou restringir. Agora, o que acontece? A van, normalmente, ela anda cheia, né? Então não cabe o idoso, né? Então cabe ao Poder Público Municipal criar mecanismos de poder atender melhor a população, né? Ele fala de uma situação para desviar e coloca como bandidos esses trabalhadores, né? Mas na realidade não é nada disso, né? Na realidade acontece que sempre tem, em todo lugar, seja na política, na polícia, na medicina ou no transporte, há bons profissionais e péssimos profissionais. Os péssimos têm que ser realmente tirados do sistema e colocados aqueles que querem trabalhar com responsabilidade. Agora, o senhor falou sobre a fiscalização. O senhor acredita que a fiscalização é bem feita aqui na cidade de Guarulhos nessa questão?
Eu acredito que sim, né? Se não fosse, a gente teria vários acidentes, né? Ele falou que eles pilotam com uma velocidade excessiva, fazem manobras radicais. Eu vejo mais em São Paulo acidentes com ônibus do que com vans. Né? Eu posso enumerar aqui vários acidentes com ônibus. Recentemente, às 4h30 da manhã, um ônibus bateu em 2 carros ali no Bela Vista, na Otávio Braga de Mesquita, com Atacadão. Eu lembro de outro ônibus que derrubou a cobertura aqui na Praça 8, na Praça 4º Centenário. Aquela cobertura todinha ali, o motorista subiu na calçada da empresa de ônibus e derrubou aquela cobertura. Se tivesse pessoas lá, ele tinha matado todas elas. Né? E aí posso citar vários acidentes envolvendo os motoristas de ônibus. Acidente, já diz a palavra, acidente. Né? Agora, vans, se eu me lembrar de 2, são muitos. Né? E foi ali uma na Nazaré, que alguns 6 anos atrás, que morreram, acho que umas 4 pessoas. Né? Eu vi até as fotos depois do acidente. Mas aí foi um trocamento, né? Hoje já corrigiram a entrada e saída, pare, sinalização de solo, né? Para poder a pessoa, o carro que vem de Nazaré para Guarulhos e o que vem de Guarulhos sentido Nazaré para entrar no Fortaleza, só foi fazer uma correção de solo, de sinalização. Não teve mais nenhum acidente. O senhor acredita hoje que o sistema de transporte público de Guarulhos é suficiente para os moradores que precisam chegar ao trabalho e chegar em casa? Claro que não. É um absurdo, né? Uma cidade de 1.300.000 habitantes, cerca de 400 mil pessoas, acredito que trabalham em São Paulo. Nós teríamos que ter aqui o metrô, nós teríamos que ter trem, nós teríamos que ter as ruas de Guarulhos, as avenidas, as vias arteriais, como Otávio Braga de Mesquita, Tiradentes, João Paulo I, Timóteo Penteado, Juscelino Kubitschek no Pimentas, Rafael Tomeu no Carmela. Essas principais avenidas, elas teriam que ser alargadas, elas teriam que ter o fluxo, não como eu disse anteriormente na tribuna da Câmara. Não precisa ser o sistema de Bogotá, mas sim o de Curitiba já nos ajudaria bastante. Né? O ônibus indo para o centro, corredor, outro voltando do bairro para o centro e um veículo de passeio ao lado. E as ruas próximas das avenidas, elas teriam que ser preparadas, né? Porque hoje é uma coxa de retalhos, para poder receber o fluxo dos veículos, para poder ser desviado das vias arteriais. A gente não pode manter sempre veículo e ônibus no mesmo lugar, está errado. Né? Por exemplo, eu moro na região do Micail. Né? Eu vou agora fazer uma crítica para o governo municipal. Eu já venho batalhando há muito tempo para poder ser asfaltado 800 metros que falta da Martim Júnior. Esses 800 metros da Martim Júnior, a gente poderia tirar o fluxo de veículos da Praça 8. Né? Então, o pessoal que fosse para o Cabuçu, fosse para o Micail, fosse para o Paraíso, já é para Martim Júnior. Eles não fazem 800 metros de asfalto. Nós temos ali no Bela Vista, no Otávio Braga de Mesquita, todos os ônibus, os carros têm que passar na Praça 8, para ir para Fortaleza, para o Seródio, para o Santos Dumont. Ali nós poderíamos cortar na Engenheiro Albert Lehmann, que é a rua da DTI da Prefeitura, fazer um semáforo na Marginal Baquirivu e os veículos saírem para Jamil João Zarif. E aí precisamos criar alternativas dentro da malha viária de Guarulhos para que o trânsito flua de uma maneira mais rápida, né? Perfeito. O vereador Marcelo Seminaldo também disse que a Prefeitura pretende aumentar o número de linhas e carros de ônibus para a população. O senhor acha que isso resolveria o problema? Resolve, que a população, na realidade, por que criou o bilhete único? Né? Para poder dar melhor qualidade de vida. Eles disseram que com o bilhete único, com a implantação, isso nas audiências públicas, não do atual secretário, né, do Atílio Pereira, mas do José Evaldo. O José Evaldo disse que os moradores, independente do bairro de Guarulhos, né, seja da Vila Galvão, seja do Pimentas, do Bom Sucesso, Ponte Alta, Ponte Grande, enfim, Tabuão, eles pegariam 20 a 25 minutos, eles iriam dormir mais, porque o fluxo seria mais rápido do trânsito. Que do trabalho para casa, chegariam mais cedo em casa para ficar com a sua família. Isso não acontece, pelo contrário. Está aumentando 40 minutos para chegar no trabalho e está aumentando 30, 40 minutos para chegar em casa. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer mecanismos de forma que o estrutural, que é o ônibus, que é dos empresários, e o alimentador, que é os micros. O que foi dito? Eles colocaram as carroças na frente do boi. Por quê? Ele está registrado nas atas dessa casa ou nas audiências públicas que tiveram a Adamastor Macedo, a Adamastor Pimentas, que primeiro, né, eles iriam fazer os terminais de ônibus. Não fizeram.
para depois implantar o sistema bilhete único. Que segundo, eles iriam fazer os corredores, não fizeram. Né? Então, eles primeiro colocaram o sistema sem fazer esses dois tópicos que eram importantíssimos, porque o sistema alimentador vem de uma rua ou de um bairro onde a rua é estreita e um ônibus estrutural de grande demanda não pode entrar. Então, o micro entraria, pegaria essas pessoas e levaria para o terminal. A, o B, o C, o D. E dali, por exemplo, vamos dizer o Taboão. Você desceria no Taboão e você iria para a Vila Galvão, um estrutural. Do Taboão você pegaria outro estrutural para Ponte Grande, do estrutural para Ponte Alta, do estrutural para alguns outros lugares. E isso não aconteceu. Né? E não acontece hoje ainda. Né? O que está precisando realmente, o que as pessoas querem é ônibus direto. O que é ônibus direto? O ônibus que vem lá do Fortaleza para o centro, o ônibus que vem lá do Pimentas para o centro, o ônibus que vem da Vila Galvão para o centro e assim sucessivamente. Mas como é que vai ficar o trabalho dos alimentadores, se foi criado dessa maneira? Então, o que acontece? Eles estão perdidos no projeto. Essa é a grande verdade. Ele tem que criar agora mais micro-ônibus para levar para os terminais e o estruturar. Isso é uma maneira mais rápida, a descida dos passageiros do ônibus e a entrada no estrutural. Se eles não fizerem isso com rapidez, o sistema, ele na realidade não valeu para nada. Né? Porque o que acontece? Hoje nós temos aí 250 trabalhadores das vans perdendo os seus empregos, né? Indiretamente são 750, porque tem os prepostos, tem o cobrador, tem o motorista, tem tudo, né? Tem o permissionário e o sistema não está funcionando. Né? Falta o quê? Falta o investimento, falta a verba, mas isso já era previsto. Né? Eles disseram que teriam que ser feita a licitação porque a Lei 866, a Lei do Transporte a nível Brasil, que a Dilma, que um promotor federal, disse que todas as cidades teriam que ser licitadas. Será que todas as cidades do Brasil foram licitadas? Mas será que está funcionando o transporte no Brasil? Né? Então, a cidade de Guarulhos, na realidade, ela quer um transporte. Hoje ela gosta da van, hoje ela gosta do micro. O que ela quer é não andar apertada dentro de um ônibus estrutural, não andar apertada dentro do micro-ônibus, não andar apertada dentro de uma van, andar com mais agilidade, mais rapidez, não ficar na chuva, ter mais segurança nos terminais, ter mais segurança na rua. É isso que ela quer. E com menos tempo de demora nos pontos de ônibus. Basicamente é isso. Se eles fizerem isso, está perfeito para a população. A população hoje, ela corre para as vans, por quê? Porque a van é uma maneira mais prática de se ir embora. Você vai em pé? Você vai em pé no ônibus também. Você vai apertado? Você vai apertado no ônibus também, né? Então, o que acontece? Acaba ainda caindo, claro, nas graças da população. Perfeito, vereador. A gente vai fazer uma pequena pausa agora no nosso Câmara em Pauta, mais um intervalinho para vocês, já voltamos com o último bloco do nosso Câmara em Pauta. Até já! O Estado é composto de 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um deles tem uma função. Nos municípios, o poder executivo é exercido pelo prefeito e o legislativo pela Câmara Municipal. O legislativo elabora as leis do município e propõe emendas à sua lei maior, a Lei Orgânica. O poder executivo dá execução às leis e administra bens e serviços públicos, e o legislativo fiscaliza com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Além desses, existe o poder judiciário, que julga conflitos entre pessoas, aplicando a lei concretamente a cada caso. Muito bem, Câmara em Pauta em volta com o seu quarto e último bloco. O programa que é bom, passa rápido e participe, faça aqui o programa com a gente. Mande o seu e-mail para camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Hoje aqui, recebendo o vereador Romildo Santos, já recebemos no primeiro e segundo blocos o vereador Marcelo Seminaldo, do PT. Terceiro e quarto blocos feito com o vereador Romildo Santos, do PSDB. Vereador, a gente falava sobre as vans, os perueiros, esse é o nosso tema principal aqui do programa. O senhor tocou no ponto licitações. O senhor viu algum problema nas licitações que foram feitas últimas aí? Várias licitações, todas as licitações, algumas têm alguns seus problemas, né? Eu mesmo, no ano de 2010, derrubei uma licitação de Guarulhos, um concurso público, aliás, né? Foi do agente de trânsito, né? E durante 1 ano e meio ficou travado no Ministério Público. Por quê? Fizeram um concurso público onde, na segunda fase, tinha que ter o carro e a moto
para as pessoas habilitadas participarem. E fizeram uma denúncia que não teria moto, né? E para minha surpresa realmente não teve moto, né? A bola de cristal das pessoas funcionou. E eu derrubei isso no Ministério Público durante 1 ano e meio. Depois eu fiz uma composição, né, com as pessoas que passaram, porque algumas poderiam levar vantagem, outras não, né? Mas voltando para a licitação, nós temos aí algumas licitações, por exemplo, do transporte escolar, né, de Guarulhos 2010, né, onde eu pedi para o secretário municipal para ele tirar lá um artigo onde ele queria que o motorista profissional, o tio ou a tia, que não tivesse a 8ª série no ensino fundamental, não pudesse dirigir a van. Eu achei aquilo um absurdo. Entrei no Tribunal de Contas do Estado, graças a Deus derrubei, porque o motorista, se ele tem a categoria D, tem um curso de legislação defensiva específico para levar as crianças, não tem razão para isso. Senão, daqui a pouco a gente vai acabar com os caminhoneiros, né? Então, depois eles voltaram atrás e tiraram esse item. No caso do transporte público, né, o que ficou... Dos micreiros, seria dos micreiros, né? Né? Hoje, o que acontece é que muitos não participaram, como disse o Marcelo Seminal anteriormente, não é porque eles não quiseram, é porque eles fizeram um estudo, né? E esse estudo hoje prova realmente que eles estavam certos, né? Na realidade, você deixar 25% para a cooperativa, para o sistema operacional, para poder pagar também um combustível, né? Para você poder pagar o cobrador, o motorista, você pagar uma prestação na faixa de R$6.500 a R$7.000 cada um, porque eles não sabiam, eles não tinham dinheiro para dar entrada no micro, né? Então a prestação é altíssima. Para ter o valor de R$21.000, você descontando tudo isso, não ia sobrar nada, né? Ia sobrar, eles iam trocar troco, né? Então, você tem a responsabilidade, você tem um micro para poder você financiar no seu nome e você passar necessidades, é complicado. Agora, qual é a maior responsabilidade? A responsabilidade é da prefeitura, porque a prefeitura, ela, dentro do sistema, ela colocou o que na licitação? Que o sistema seria compartilhado, né? Só que eu não tenho as informações, como também as cooperativas, como também eu acredito que as empresas de ônibus, a gente não sabe que sistema compartilhado é esse, porque eu nunca recebi um relatório da Guarupaz, qual o valor que a Guarupaz ela recebe. Por exemplo, um trabalhador hoje que vai comprar o seu cartão de vale transporte, ou um estudante que pega lá o seu cartão de estudante, aí ele fica 20 dias sem ir para a escola, depois ele fica mais 10 dias no outro mês, depois ele fica mais 15 dias no outro mês, né? Eu queria que alguém viesse aqui, como o Marcelo Seminaldo, e me dissesse para onde que vai o dinheiro que não foi utilizado. Mas qual seria, no ponto de vista do senhor, uma solução viável para absorver essa mão de obra, então, dos perueiros? Eu acredito que teria que ser feita aí uma audiência pública, né? Chamar esses trabalhadores, que a gente tem que respeitar eles, porque eles inovaram o sistema de transporte na nossa cidade, né? E de alguma forma absorvê-los, né? Ou, como foi feita a licitação, aumentar o número de micros, né? E colocando esses trabalhadores dentro do sistema, pagando um valor melhor, né? Porque eu não acredito que o empresário está ruim, não, né? Eu vou entrar, inclusive, com alguns requerimentos, eu vou querer saber quanto que cada empresa de ônibus, quanto que cada ônibus está recebendo nessa cidade. Vou colocar meus assessores em ponto de ônibus, vou colocar todos nas garagens de ônibus, os ônibus saindo, vou calcular isso, vamos tirar a depreciação do ônibus, vamos tirar a depreciação da manutenção, do combustível, para a gente chegar no valor que está sendo repassado do poder municipal. Fora isso, quanto que recebe cheio a passagem de ônibus, né, os ônibus, né, enquanto os micreiros, se eles recebem cheio, ou se eles recebem depois o escolar, mais o vale transporte, e se tem, como é o bilhete único, ela desce em 2 horas, em 3, 4 lugares, aí é feito um rateio desse valor, que isso é pago, claro que tem compensação, né? Uma linha, se der R$25.000 de faturamento, uma outra pode dar 15. Então, essa linha de 25 vai fazer a compensação para aquela de 15. Então, a gente sabe disso. Só que, até hoje, não foi informado adequadamente quanto que cada um está levando nisso tudo. Por exemplo, uma empresa que sempre prestou serviços aqui na nossa cidade, é pioneira, a empresa de ônibus Guarulhos, a Guarulhos Transportes, ela não quis participar da licitação municipal. Por quê? Porque ela ia passar fome, né? Ela só faz agora intermunicipal. Então a gente precisa ver o que está acontecendo nessa cidade, que alguém está ganhando muito. Eu sei que os micreiros não são, estão ganhando pouco e muito mal.
Perfeito. O vereador Marcelo Seminaldo também colocou uma provocação, uma questão para o senhor que via no bloco a seguir depois dele, sobre o metrô. Ele disse que, na verdade, o problema do transporte público de Guarulhos não deve se ater apenas às vans, apenas aos perueiros, que seria uma questão pequena diante do metrô que poderia ter vindo aqui para Guarulhos tão prometido. O que o senhor pode dizer a respeito? Eu acho que ele tem que perguntar para os amigos dele, né? Tem que perguntar para mim, né? Eu sou vereador de Guarulhos, né? O deputado estadual aí, o Alencar Santana, é deputado estadual. Ele tem que perguntar para o Alencar perguntar para o governador, né? Ele vai perguntar para mim que sou vereador. Ele tem que perguntar para o Almeida, que foi deputado 4 anos e mais 2 anos antes de virar prefeito. Ele tem que perguntar para o prefeito dele, que é do mesmo partido dele, que foi deputado, foi representante da nossa cidade. Ele tem que perguntar para a Janete Petar, que é deputada federal. Ele tem que perguntar para o Orlando Fantasini, que foi deputado federal, né? Então, quer dizer, ele vai perguntar para mim, que sou vereador, para eu, tem que perguntar para os deputados, né? Já citei aqui pelo menos 4 camaradas dele aí que são deputados que ele devia perguntar, na verdade. Outra coisa, ele fala de metrô, né? O governador Geraldo Alckmin, o Serra, Mário Covas, todos esses governadores, eles estão há 16 anos, mas aqui eles melhoraram muito, né? O PT sempre foi contra a privatização. E hoje o PT é aberto à privatização em vários setores, seja do aeroportuário, seja das rodovias federais, seja em vários segmentos. Então, para vocês verem, como o PT gosta de jogar, mas o PT não faz nada, né? Eu já faço até esse desafio aqui, que o Marcelo Seminaldo gosta de desafio, né? Eu quero que ele me mostre um pacote desde 2001 fiscal que a Dilma ou que o Lula fizeram. Nenhum. Eles acompanharam todos os pacotes fiscais que o PSDB fez, porque é perfeito, né? Quem criou o Plano Real foi o PSDB. Quem criou o genérico foi o PSDB, foi o Serra, foi o ministro da Saúde, né? Quem criou a Lei de Responsabilidade Fiscal foi o PSDB, né? Para quê? Para que nenhum município dos 5.500, nenhum dos estados brasileiros gastassem mais do que arrecada, né? Então, o que o Fernando Henrique fez? Opa, peraí, vamos parar com isso, né? O Maluf ia lá no FMI, ia lá no Banco Mundial, e pegava dinheiro emprestado para fazer obras estraiadas, a terminar imigrantes, e ficava aquele buraco depois da administração. E depois todo mundo passando o chapéu pedindo dinheiro para o governo federal. O Fernando Henrique sanou essa dívida, né? Então, os pensantes estão no PSDB. Eu queria ver se as rodovias que não são, infelizmente, ainda privatizadas, que são responsabilidade do governo federal, o que acontece lá? Não tem segurança, muito roubo de carga, cheias de buraco, Transamazônica nunca saiu, né? Está lá o Rio São Francisco naquela situação. Por que não faz, então, ferrovias, né, hidrovias? O governo federal tem toda essa condição de fazer isso. O governo federal não faz porque não tem competência, não tem pessoas capacitadas. Ok, vereador. Para a gente quase que fechar o programa aqui, já faltam só 5 minutos, eu queria que o senhor explicasse para o perueiro que de repente vai estar assistindo esse programa, para o condutor de van, de lotação, porque vai ser um programa bastante polêmico, né? Então o pessoal vai estar ligadinho. O que ele pode fazer? Ele que está preocupado com a renda dele, que é pai de família, o que você recomenda para essa pessoa? Na realidade é o seguinte, a categoria hoje, ela tem 5 grupos, né? São 5 grupos aí com as suas cooperativas, a Ágata, se não me engano, o Agape, né, a Santa Emília, tem mais um outro grupo que eu não lembro qual o nome das cooperativas, e cada um tem seus advogados. Uns cobraram muito caro, outros não cobraram nada, outros falaram que não vai dar nada. Eles já estão na justiça, eles sabem como funciona o processo estava em segunda instância, o presidente do Tribunal de Justiça, lá, o desembargador, não poderia ter derrubado por medida cautelar, né? Já tem várias brechas. Eu tenho certeza que eles, com os seus advogados, eles vão tentar reverter essa situação. Infelizmente, ou felizmente, eles vão reverter. O que vai acontecer? Vai mostrar mais uma vez a incompetência do jurídico da Prefeitura de Guarulhos. Essa é a verdade, né? E, infelizmente, eles vão reverter, a população vai ter eles de volta. Eu acho que o secretário Atílio tinha que sentar com a categoria, com 5 grupos ou, sei lá, 6 grupos, e fazer uma forma de eles trocarem, porque eu vi que alguns, Leandro, trocaram as suas vans, né? Algumas vans, não sei se você percebe, ela tem o tamanho X, e agora eles pegaram uma van mais alongada.
Se permitirem que eles pegassem essas vans alongadas, por que já não faz um acordo com eles para eles pegarem um micro, né? Porque uma van hoje custa cerca de 110 mil, 120 mil, né? Ele teria que trabalhar melhor para poder dar fazer o financiamento pelo BNDES, que foi uma promessa também do outro secretário, que iria liberar, ia conseguir o financiamento pelo BNDES, né? Não foi isso que aconteceu. Na realidade, fizeram por um banco, se não me engano, do Rio Grande do Sul. A taxa de juros é altíssima, altíssima, né? E faz essa parceria, né? Eu acho que os pirueiros eles têm que se juntar, como você perguntou, né? E com um contato com a Atílio. Estou à disposição, né? Eu já disse aqui para eles, já disse em qualquer lugar que eles me chamarem. Eu falei, eles me conhecem, sabem como que eu falo na cara, não mando recado, né? Não tenho rabo preso com eles nem com ninguém. A maioria não me apoiou, eu avisei o que ia acontecer, né? E ninguém pode me cobrar de nada, porque na realidade eu fui transparente com eles e onde eles quiserem me chamar, eu estarei lá para poder tirar qualquer dúvida deles em qualquer momento, em qualquer situação. Legal, vereadora, 1 minutinho e meio aí para os seus agradecimentos e considerações finais, já aqui agradecendo pelo comparecimento ao Câmara em Pauta. Obrigado, Leandro. Queria agradecer a você, queria agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a Câmara em Pauta. Realmente é maravilhoso, né? Esses 4 anos que eu tive aqui na Câmara, eu nunca vi um programa realmente para os vereadores, para a população saber um pouco o que acontece na Câmara Municipal. Na realidade, todos trabalham. Às vezes a gente não tinha aqui uma transmissão direta e hoje a gente está tendo essa transmissão, essa oportunidade para poder passar um pouco do que está acontecendo de temas polêmicos na cidade, né? E graças a Deus, graças ao presidente Eduardo, que fez esse concurso público, e está aí os profissionais hoje mostrando para que vieram, e a população vai ter mais informações para poder até dar o seu voto daqui 3 anos, né? Daqui a um ano que vem tem eleições de novo, né? Como diz o Marcelo Seminaldo, tem que lembrar das eleições, então eu vou lembrar vocês também que de 2000 a 2004 foi PT, de 2004 a 2008 foi PT, de 2008 a 2012 é PT, e de 2012 até 2016 é PT. Então o que se vê na cidade hoje é a prefeitura pintando guias de sarjeta, né? Limpando praça, tirando o mato, e a cidade está um lixo, está um caos, né? Nós fizemos um contrato de 12 milhões aí de uma empresa de caminhões e nós não temos caminhões nas regionais. Essa é a cidade de Guarulhos. Fizemos um contrato outro de 12 milhões, por coincidência também, do IPTU, e IPTU a senhora viu, né? Realmente a senhora vai deixar de comer uma pizza e deixar de fazer uma ceia no final do ano, e deixar de viajar, de passear, ou de comprar alguma coisa para o seu filho para pagar IPTU para uma cidade que a gente queria que fosse maravilhosa, mas infelizmente está debaixo de muita coisa obscura. Mas obrigado por ter vindo, vereador. Obrigado pelas palavras aqui direcionadas à TV Câmara e ao Câmara em Pauta. Lembre-se, você tem um canal direto de comunicação com a gente, câmaraempauta@câmaragarulios.sp.gov.br. Escreva pra gente, sugira os temas dos debates, opine, elogie, critique. Fique à vontade, o programa é feito para mostrar o trabalho dos vereadores para você, morador da cidade de Guarulhos. A gente se encontra numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.